Questão 14 do Enem de 2004. Para medir o perfil de um terreno, o mestre de obras utilizou duas varas, vara 1 e vara 2, iguais e igualmente graduadas em centímetros, às quais foi acoplada uma mangueira plástica transparente, parcialmente preenchida por água, figura ao lado, daqui a pouquinho eu explico. Ele fez 3 medições que permitiram levantar o perfil da linha que contém em sequência os pontos P1, P2 e P3, está aqui no gráfico, daqui a pouco eu vou falar também. Em cada medição, colocou as varas em 2 diferentes pontos e anotou suas leituras na tabela a seguir. A figura representa a primeira medição P1 e P2. Vamos entender. Ele tem duas varas, essas varas são graduadas em centímetros e aqui ele tem uma mangueira que ele vai utilizar para poder comparar o desnível do terreno, certo? Pedreiros gostam de trabalhar muito com um padrão, colocam 1 metro num lugar e vê a diferença que dá no outro. Qual é a lógica aqui? Aqui é o seguinte, ele vai ter essas duas varas estarão em pé, certo? E aí ele encosta aqui a mangueira em um dos pontos. E aí, então, um ajudante vai estar com a mangueira do outro lado, e aí no exato momento em que a mangueira estiver exatamente nivelada, tá certo? Então o cara põe a mangueira nesse ponto aqui, e aí o de cá vai levantando e abaixando a mangueira até a água ficar exatamente no nível certinho daqui, ó. Quando a água estiver bem alinhadinha com esse ponto, aí o indivíduo que está aqui, o ajudante, risca também, certo? Depois que é feita essa demarcação, o que eles vão fazer? Eles vão calcular quantos centímetros tem aqui e quantos centímetros tem aqui. Na primeira medição dele, que é essa que está tanto ilustrada quanto apresentada aqui nessa tabela, diz o seguinte, que aqui na vara 1, do ponto onde a água equilibrou até o chão, nós temos 239 centímetros. E na vara 2, bem aonde a água equilibrou, nós temos 164 centímetros. Significa que nós temos um desnível de 75 centímetros. Ou seja, essa parte aqui do chão, ó, que eu estou riscando, ela é mais funda do que essa, 75 centímetros, certo? Isso significa que, olhando da esquerda para a direita, eu tenho uma elevação do terreno. O terreno vai subindo, subindo. Então, daqui para cá, ele acaba subindo 75 centímetros. É por isso que aqui nas alternativas, veja que todos os gráficos começam subindo, certo? Isso aqui é uma ilustração do terreno. O terreno começa baixo e vai subindo. Não é isso que está aqui no desenho? Ó, o terreno vai subindo. Mas qual desses gráficos representa melhor esse movimento do terreno? Para isso, a gente vai ver as próximas leituras para entender o que é que aconteceu. Tá bom? Então, olha só, aqui é o ponto 2. Agora nós teremos aqui a segunda medição, onde ele vai pegar o ponto 2 e o ponto 3. Eu vou ali para baixo, vou pegar aqui o desenho, porque ele vai, como se ele pegasse essa vara e trouxesse para cá, e essa segunda vara ele jogasse aqui para frente. Beleza? Ele coloca ela aqui. Então vamos desenhar isso aqui para a gente ver mais ou menos como é que fica. Ó, aqui nós temos a vara 1, aqui nós temos o que a gente pode dizer que é a nossa vara 2, certo? A questão é, qual é o movimento que o terreno vai fazer? Aí, conforme diz aqui a leitura, no primeiro ponto aqui, ele tem 189. Então, vamos botar mais ou menos aqui. Ó. Deu 189. No segundo ponto, nós temos aqui 214. Então, significa que é mais ou menos aqui, ó, mais fundo um pouquinho, certo? Então, o que aconteceu? Esse ponto aqui, ele pegou menos centímetros e esse aqui pegou mais centímetros. Isso significa que o terreno está um pouco mais profundo do lado de cá, tá certo? Então é meio que o terreno tivesse feito mais ou menos assim, o seguinte movimento, ó, tivesse caído um pouquinho, certo? Porque daqui para cá eu tenho só 189 centímetros e aqui eu tenho muito mais, que é 214. Isso significa que o gráfico do terreno, primeiro o terreno dá uma elevada, depois o terreno dá uma pequena abaixada de quanto? De 25 centímetros. Note que ele colocou um número negativo, menos 25 centímetros, certo? Então, agora nós vamos para a terceira medição e ver o que vai acontecer. Na terceira medição, ele acha 229 de um lado e 74 do outro. O que isso significa? Significa que o terreno deu uma elevada novamente, tá certo? Porque daqui para cá ele achou 229
certo? No outro lado do terreno, ele acabou achando menos. Ele acabou achando 174. Isso significa que o terreno fez mais ou menos o seguinte movimento. Ele deu uma levantada. Do lado de cá eu tenho 229 centímetros e aqui eu só tenho 174 centímetros de profundidade, se comparado aqui com a linha de equilíbrio da minha mangueira, certo? Então o que aconteceu com o meu terreno? Ele subiu, ele desceu e depois deu uma subida. Então a letra B já está descartada. Por quê? Na letra B ele só subiu e desceu, não teve aquela subidinha de novo, não é isso? Na letra C ele subiu, desceu, subiu, depois desceu de novo. Também não é isso aqui que a gente tem. Isso aqui, ó, subiu, desceu, subiu. Pode ser essa a resposta. Subiu, desceu, subiu. Então pode ser a A, pode ser a D ou pode ser a E. Aí é a hora que a gente usa a lógica, gente. Preste atenção. Primeiro o terreno subiu 75 centímetros. Depois ele desceu 25. Não é isso? 25, gente, é a terça parte de 75. Então, ó, ele subiu, desceu mais ou menos 25 centímetros. Por que a letra D está errada? Porque aqui ele subiu 75 centímetros e ele voltou quase para zero. Então, aqui ele desceu nada 70 centímetros. Desceu demais, certo? Então, essa alternativa aqui ela não pode ser, porque o gráfico subiu e acabou descendo demais, quase para o ponto original, que é como se tivesse quase dado menos 70, beleza? Na letra E, também desceu muito pouco, ó. Subiu mais ou menos isso aqui, não é isso? Desceu uma mixaria de nada aqui, ó, quase nada. E aqui é mais fiel, olha. Aqui, ó, se eu dividisse isso aqui em 3 partes, eu teria mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos em 3 partes iguais, subiu 3 graus, desceu só 1, porque 25 é a terça parte de 75. E aí, depois eu tenho uma elevação de 55. Se ele elevou 55, ele acaba passando dos 75 de novo, não é isso? Se eu subo 75, desço só 25 e depois subo mais 55, aí eu já acabo passando dos 75 que eu tinha antes. Então, a mais fiel é a A, porque ele sobe, desce mais ou menos na mesma proporção, que é 1/3, e aí depois ele sobe de novo. Então, qual é o erro da D? Desceu demais. Qual é o erro da E? Desceu praticamente nada, né? Tinha que descer mais um pouquinho, até mais ou menos aqui assim. Não é isso? Então, a alternativa A é a correta. Essa questão não é assim complicada, mas a dificuldade dela está somente na visualização. Alternativa A.